E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um PapoCast Unique, o podcast do Grupo Unique. E como eu já falei para vocês, esse mês de outubro vamos estar recebendo mulheres maravilhosas, profissionais de peso, que vão falar pra gente um pouco sobre essa campanha do Outubro Rosa, prevenção, também o cuidado durante o tratamento, tudo dentro da área delas. E hoje eu trouxe uma farmacêutica maravilhosa, que além de atuar nessa área, ela também é coordenadora das pós-graduações da FAUNIC. Eu tô falando da Eduarda Silva. Seja bem-vinda ao PapoCast, Eduarda. Obrigada, Michelson. Muito obrigado por ter topado o convite. Eu que agradeço. E eu já começo te perguntando, vamos falar um pouco sobre ela, né? É importante a gente conhecer a nossa convidada. Vamos falar um pouco sobre a sua história, como você escolheu a farmácia, como foi sua trajetória acadêmica, até chegar à pós-graduação da FAUNIC. Foi uma longa jornada, né? Estou caminhando para os 10 anos de formada. Tudo começou em 2011, quando eu terminei o ensino médio. Passei um pouco de tempo ociosa, pensando em que eu iria atuar. Como alguns da cidade sabem, minha família é toda de empresários e eu pensei em ir para o ramo das vendas, né? Mas não, na época eu não me identifiquei e eu disse assim, não, eu vou estudar. Eu nasci para estudar, para ajudar pessoas. E aí eu fiz o vestibular na época tradicional e aí passei para as duas áreas, que foi fisioterapia e farmácia. O que me chamava mais atenção era a farmácia, porque na minha cabeça, farmácia eu ia ver o quê? Eu ia ver só medicamentos. Mas farmácia vai muito além de medicamentos, né? Então meio que você já entrou também com esse preconceito que o pessoal sempre pensa, né? Só medicamentos. Só medicamentos. Farmacêutico tem que estar trabalhando na farmácia comunitária. Certo. E não é assim. Inclusive, eu nunca trabalhei em farmácia comunitária. Olha aí. Pra você ver. E aí eu ingressei na faculdade, formei em 2017, né? Esse ano vai fazer 10 anos de formada. Quando eu terminei a minha graduação, logo após que eu terminei, e passei 15 dias desempregada só, já comecei a trabalhar. Aí comecei a trabalhar no âmbito hospitalar, né? E aí foi aonde hoje eu posso contribuir e falar um pouco melhor sobre o Outubro Rosa, sobre a prevenção do câncer de mama e entre outras coisas. Nessa empresa passei por longos anos, né? Até esse ano eu trabalhava nessa empresa, no ramo hospitalar. E aí foi quando eu decidi que não queria mais viajar, porque era em outra cidade, queria trabalhar na minha cidade. E aí apareceu a oportunidade da FAUNIC, né? E aí eu comecei a vender não só pós-graduação, eu comecei a vender conhecimento, eu comecei a vender saúde, né, na verdade. Porque quando uma pessoa se aprofunda no seu conhecimento, ela se torna melhor no seu meio, melhor na comunidade, né? E outra, a princípio as propostas eram vender pós-graduações em online, em EAD, né? Eu disse, não, a gente tem que vender pós-graduação presencial, para o pessoal realmente ter esse workshop, ter esse contato, partilhar o que eles vivem durante o dia a dia deles, né? E aí a gente começou a vender. A princípio a gente teve pouca adesão, mas hoje, graças a Deus, a gente vai caminhando para praticamente 150 alunos. Muita coisa. Vamos terminar o ano com 5 pós rodando em Xeramobim e mais 3 municípios parceiros, né? Fechando parceria. E aí a gente fez convênio, principalmente, qual era o meu principal foco. Inclusive eu falava muito para a nossa direção, gente, vamos focar nos profissionais que já atuam. Sim. Vamos fazer convênio com o pessoal que já atua na área, a gente vai abrindo áreas que a gente tem carência na região e fazendo essa pesquisa de mercado. E aí comecei a fazer as vendas. E aí volta a minha trajetória lá para 2011, onde eu não queria ser empreendedora. Voltei para as vendas e tá dando super certo. E se Deus quiser, vai caminhar para bons frutos. Voltou para as suas vendas, né, de família, mas na sua área, o que é mais interessante. Né? Acho que daí você se encontra.
Parabéns, né? Parabenizar a Eduarda, toda a equipe. São 150 vidas que estão sendo mudadas, edificadas através da pós-graduação da FAUNIC. E isso não é fácil, Não. né? Tipo, convencer as pessoas do que é o melhor para elas, né? O que é ruim sempre é mais fácil. E outra coisa, né? Foi muitas pesquisas também. A gente pesquisou se os municípios conveniados, porque não tem gente só de Xerambi, né? Tem gente de todo canto. A gente vem gente de Baturité para estudar aqui, fazer pós. E aí a gente começou a pesquisar se esses municípios faziam planos de cargos e carreiras, se eles conseguiriam aumentar o salário com a pós-graduação. E aí a gente foi fazendo essas pesquisas que melhoraria a saúde do aluno, né? Sim. Porque querendo ou não, a saúde hoje em dia não é só a saúde física, a saúde mental está muito em alta. E aí melhoraria a vida do aluno por completo, Sim. né? E aí a gente fez pesquisa, fechamos convênio com outros municípios, e aí foi onde a gente começou a dar certo, né? Porque quando a gente vende pensando só em si, infelizmente a gente não consegue ter bom êxito. A gente só consegue vender bem quando a gente pensa no outro. Será se o que eu estou vendendo vai melhorar a vida do outro de alguma forma? Se essa resposta for sim, então você está indo no caminho certo. Perfeito. Bem, agora voltando aqui para nossa temática, que é Outubro Rosa. A gente costuma dizer, como já foi até falado mesmo pela própria Eduarda, lá no começo, ela pensava que farmacêutico era só estar ali no balcão, né, atendendo as pessoas, medicamentos, mas vai muito além disso, né? Principalmente em campanhas como essa do Outubro Rosa. Na sua concepção, Eduarda, qual a importância do farmacêutico nesse contexto? Eu vou falar na minha concepção e no que eu convivi durante 8 anos. Na prática, né? Na prática. A prática de 8 anos. O que era que o farmacêutico hospitalar fazia em época de campanha de Outubro Rosa? Não só na campanha. Eu, pelo menos, fazia durante o ano inteiro, porque, infelizmente, a gente sabe, eu trabalhei para o SUS, né? E a gente sabe que o SUS não comporta a quantidade de pessoas que tem para ser atendida. E aí a gente tinha que fazer uma campanha praticamente o ano todo para tentar minimizar as filas, porque zerar a gente nunca conseguiu. Durante 8 anos trabalhando nessa área, fila nunca ficou zerada. A gente minimizava, mas zerar era impossível. E o que é que o farmacêutico fazia? O farmacêutico, na minha própria experiência, a gente fazia a interpretação de exames. Como era essa interpretação de exames? O que acontecia? A mulher ia lá, fazia o ultrassom ou a mamografia, que são os 2 exames de prevenção, a ultrassom mamária ou a mamografia, e aí a gente pegava os resultados desses exames e fazia o rastreio. Como era feito esse rastreio? O médico radiologista dava o laudo, primeiro era feito, primeiro do exame, né? Era feito por técnicos de radiologia e depois o médico dava o laudo da mamografia. E nós, farmacêuticos, fazíamos a interpretação. E existe um grau, né, que é conhecido dos nódulos, que são os BIRATs, e aí a gente rastreava. A gente começava a rastrear desde o BIRAT 0. BIRAT 0 a gente já chamava a paciente e aí ela ia ter uma consulta farmacêutica. Aonde eu ia explicar para ela que o exame dela tinha dado BIRAT 0, que era um nódulo, não era câncer, era um nódulo benigno, mas que precisaria ser acompanhado pelo menos semestralmente. E aí, depois que eu fazia essa consulta farmacêutica, tirando algumas dúvidas, orientando, eu passava para a parte da enfermagem, né, para solicitar o pedido e refazer o exame. Pelo menos a gente rastreava a cada 6 meses, BIRAT 0. BIRATs 1 e 2, a gente chamava também, eu atendia todo mundo que fazia, para você ter noção. Se fosse 600 mamografias no mês, eu atendia 600 mulheres no mês. E aí a gente chamava e fosse 1 e 2, a gente pedia para fazer o rastreamento anual. 0 era semestral, porque poderia desenvolver mais rápido. 1 e 2 era anual. Quando era 3 e 4, a gente já chamava a mulher para fazer realmente uma consulta com a mastologista, né? O que eu fazia? Quando eu via um resultado de exame de 3 ou 4, ele não passava mais por mim.
paciente já ia direto para a médica mastologista, porque quando é 3 e 4 a gente já sabe que é câncer. E aí a médica era quem ia dar todas as orientações e o resultado. Mas até BIRADS 2 passava pela consulta farmacêutica. Eu fazia essa parte clínica, né? Orientar. E como eram feitas essas orientações? Eu orientava ir para o nutricionista para melhorar a alimentação, praticar alguma atividade física. Na parte das medicações, onde eu entrava, eu orientava a mulher, se tomasse algum hormônio, fizesse a correção da dose hormonal, porque poderia desenvolver mais rápido por conta da tomada do hormônio, né? Ou tivesse uma superdosagem. E aí a gente fazia toda essa orientação para a mulher até BIRADS 2. A gente fazia realmente uma consulta farmacêutica e essa consulta era feita com prontuário, a gente escrevia tudo que a paciente relatava, o que ela tomava. De medicações, por exemplo, se a paciente era hipertensa, a gente orientava, encaminhava para o cardiologista. Tudo isso para trabalhar a saúde mental da mulher, porque o farmacêutico não que ele esteja entrando na área da psicologia, mas ele era, pelo menos onde eu trabalhava, ele era uma porta de entrada para o paciente ser acompanhado por as demais áreas. Era um jogo de cintura, né? Tipo, 600 pessoas durante o mês e para essas 600 pessoas ter que dar um diagnóstico, seja de alívio, mas creio que muitos, né, já vinham com esse diagnóstico. E aí entregar assim para a família ou então para a pessoa deve ser um desafio muito grande. No período do Covid, né, que começou em 2019, a gente infelizmente teve uma redução bem drástica de exame. Por quê? Porque o exame de mamografia, ultrassom, tem aquele contato, né, aquele corpo a corpo. E aí era muito difícil um paciente em época de Covid querer fazer um exame desse tipo. Totalmente. Então foi que a gente teve muita abstinência de pacientes para fazer esses exames. E aí o que foi que aconteceu? Em 2021, que foi ali mesmo no meio do Covid, né, que começou em 2019, aí 2021 ficou fechado, né, tudo fechado. 22 foi que começou a gente a voltar à nossa vida. Em 2021, só no Brasil morreu 18 mil mulheres por conta do câncer de mama. Nossa, um número alarmante, né? O número isso tá na OMS, né? E assim, foi pra gente que trabalhava no SUS, foi um dado que a gente teve que realmente, ou a gente fazia alguma coisa para mudar, porque ou a gente mudava esse número, ou 2022 ia ser um número muito maior. Pior. E aí, quando terminou começo de 2022, que saiu esse dado, que foi 18 mil mulheres que morreu por conta do câncer de mama, aí o que foi que aconteceu? A gente foi chamado pelo Ministério da Saúde, porque eu trabalhava no SUS, mas eu tinha uma participação do Ministério. E aí todo mundo que tinha essa participação do Ministério foi chamado e disse que a gente teria que reativar o exame, né? A conscientização, pelo menos, para as mulheres começarem a fazer o exame para ver como era que estava esse dado. Em 2020 e 2022, o SUS, só no Ceará, fez 68 mil exames. E desses 68 mil exames de mama, 22 mil deram positivos para câncer de mama. Ou seja, devido ao Covid, esses casos aumentaram demais. E aí o que acontece? Inclusive é uma pergunta que me fazem. Eduarda, mas se eu fizer o exame, eu estou me prevenindo? Não, você não está se prevenindo. E está se prevenindo, porque todo mundo tem que fazer o exame. Mas eu fazer o exame não vai evitar eu ter câncer. Vai ter o quê? Uma detectação precoce. Eu detectando precocemente, eu consigo ter cura. E aí o número de, por exemplo, 18 mil mulheres que morreram por câncer de mama, reduzem para, pelo menos como a gente viu no ano de 2024, que saiu o número, reduziu para 8 mil. De 18. De 18 para 8. É um número ainda grande, né?
No Brasil é o segundo que mais mata ainda, o câncer de mama, mas a gente está trabalhando para que esse número cada vez reduza. Infelizmente, as mulheres ainda, mesmo conscientes, tendo o exame no SUS, os exames particulares baratearam muito, mas mesmo assim elas ainda são omissas e não fazem. Ó, como eu dei um exemplo, em 2022, no Ceará todo, só foram feitos 68 mil exames. No Ceará, sendo que a nossa população de Xeramubim é mais de 68 mil pessoas. Sim. Então, é um número ainda muito pequeno. Infelizmente, a gente tem um número ainda muito pequeno para a nossa região. A região sul e sudeste, o número é bem maior. Lá, eles têm os exames são ofertados em maior quantidade. A gente não sabe o motivo, né? Mas assim, a gente vê que também aqui na nossa região tem muita omissão de mulheres. Por quê? Eu lembro que quando eu trabalhava no SUS, a gente marcava 40 exames por dia, 20 pela manhã e 20 pela tarde. E ainda faltava mulheres. Sempre faltava, sempre faltava. A gente marcava 40, vinha 20, vinha 22, vinha 25. Ou seja, isso daí é uma parte omissa do paciente, né? Se foi marcado pelo SUS, a consulta estava lá, agendada com horário, e o paciente não foi. Sim. Então, é uma omissão também do lado do paciente. Agora vamos falar sobre tratamento, né? Foi Sim. muito bom você explanar na prática como funciona o seu trabalho como farmacêutica. E aí, uma mulher que inicia um tratamento de câncer de mama, existe muitas, como é que diz, combinação de medicamentos, né? Existe. Quimioterapia, hormonioterapia e outros. E aí, como é que o farmacêutico faz esse acompanhamento? Porque muitas das mulheres, pessoal, têm medo de iniciar o tratamento por conta dos efeitos colaterais. E isso aqui que eu acabei de falar para vocês, né, a quimioterapia, a hormonioterapia, eles realmente, né, dão todo um cansaço, tem a queda do cabelo, Náuseas. né, náuseas, são muitos os sintomas. E aí, como é que o farmacêutico intervém nisso aí? Conta pra gente. O farmacêutico, nessa parte do tratamento, ele tem que trabalhar junto com o médico. Por quê? O farmacêutico vai fazer a parte clínica e o médico vai fazer a parte da prescrição. A clínica que o farmacêutico vai ver vai ser essa conversa com a paciente, né? Como ela está se sentindo após a primeira sessão de radioterapia ou então de quimioterapia. E aí a mulher vai começar a expor o que ela está sentindo. Eu senti uma dor estomacal, senti dor de cabeça. E aí o farmacêutico vai começar a intervir dentro disso. Senti a dor no estômago, porque é muito comum nas químios. Vamos começar a tomar um inibidor de bomba de prótons para diminuir essa dor estomacal, né? Ou então eu tô sentindo muita náusea, vomitando muito, né? Não tô conseguindo, digamos assim, segurar nada na barriga. E a gente começa com um medicamento para vômito. E aí a gente vai combinando as medicações para diminuir os efeitos colaterais do tratamento do câncer. Porque o tratamento do câncer, infelizmente, nós farmacêuticos não podemos dizer não, não vai mais fazer. O tratamento está acabando com ela. A gente não pode fazer isso. A gente consegue, às vezes, ver que o paciente realmente, com o tratamento, está se sentindo muito mal, tá tendo muita perca de peso, muitos sintomas, mas nós farmacêuticos não podemos fazer essa intervenção. O que a gente pode é combinar outras medicações para diminuir esses sintomas. E aí a gente começa a fazer a clínica mesmo. E outra, paciente que faz tratamento de câncer não pode tomar muitos medicamentos a longo prazo. Infelizmente, né? Tipo assim, a paciente tá sentindo muitas náuseas e aí a gente passa o Vonal, que é bem comum para náuseas, e aí ela não pode tomar por muito tempo, no máximo 5 dias. Em 5 dias ela vai ter que parar aquela medicação, sendo que a quimioterapia, ela vai fazer uma combinação e ela vai tomar por meses. E aí a gente vai fazendo esse jogo de cintura e fazendo as combinações das medicações conforme o paciente vai sentindo
os sintomas. Entendi. No caso, existem também medicamentos, suplementos que o farmacêutico pode orientar para aumentar a imunidade, né? Que é uma forma também de prevenção, né? Sim. Você saber, porque uma das coisas que mais se falam é que não pode ter automedicação, né? Isso não pode acontecer. E cada caso é um caso, cada corpo é um corpo, cada sistema é um sistema, né? Então, assim, de forma geral, né, enquanto farmacêutica, quais são esses suplementos ou então medicamentos que podem ajudar nessa prevenção do câncer de mama? É assim, ó. Todas as mulheres, a partir de 40 anos, elas param de produzir cálcio. Ou seja, a mulher passou de 40 anos, ela não consegue mais fazer uma produção de cálcio. O corpo da mulher não consegue, infelizmente. Então, a partir de 40 anos, a gente já começa a mulher ter que repor cálcio. E aí a princípio, a gente pede para ir para o nutricionista para repor o cálcio na alimentação. Não conseguiu repor o cálcio só com os alimentos, né, que come diariamente. Aí a gente começa a prescrever um cálcio, porque o farmacêutico pode prescrever alguns suplementos, né, suplementação. E aí a gente começa a prescrever o cálcio para tentar não ter tanta baixa de imunidade. E aí a gente começa a prescrever o cálcio combinado, que são o quê? As famosas vitaminas, né? As vitaminas combinadas. E aí a gente começa a prescrever cálcio com vitamina E, vitamina A, vitamina D. E aí faz a combinação de vitaminas com o cálcio, que para de ser produzido a partir de 40 anos. E aí, para tentar minimizar a baixa de imunidade. Na verdade, no meu outro emprego, a partir das mulheres que a gente pegava com BIRAD 0, a gente já começava a fazer a combinação de suplementação para ela. Por quê? Na verdade, a gente queria que ela não desenvolvesse um câncer, né? Um câncer de mama. E aí a gente já passava a suplementação combinada para ela, com colágeno, cálcio. E aí, para melhorar o quê? Não só a imunidade, mas para melhorar também a saúde física dela. Sim. Por exemplo, diminuir as artrites, artrose, porque isso tudo para a mulher fica pesado, né? Como se fosse uma carga pesada, e aí ela começa a adoecer mentalmente. E aí, quando a mulher tem uma doença mental, uma ansiedade ou uma depressão, né? Pode ser evoluída. Se der um BIRAD 0, com certeza vai evoluir muito mais rápido do que era para ser esperado. E aí, infelizmente, a gente tentar fazer essa combinação para diminuir esse efeito mais na frente. E aí, o que a gente fazia? Rastreava a cada 6 meses para prevenir. A partir do momento que o BIRAD 0 já deu um BIRAD 3, então a gente já sabia que ela tinha que ir para o mastologista. O ideal já era mesmo a cirurgia da retirada da mama para prevenir, né? Então, a prevenção realmente é essa. E eu tenho, inclusive, a gente dizia lá, gente, a prevenção salva vidas. Totalmente. Se você prevenir, você salva a sua vida. E muitas mulheres, às vezes dona de casa, mãe de família, tem filhos, trabalha e precisam dessa mulher. E a gente tentava, a partir do BIRAD 0, já tentava prevenir com essas suplementações para não desenvolver um câncer e ela não sair do mercado de trabalho, não deixar de ser a dona de casa, não deixar de ser mãe, não deixar de ser filha, porque a mulher é isso tudo, né? Excelente, Eduarda, quero te agradecer pelo nosso papo, foi muito bom, acho que ela esclareceu muitas coisas. Nas perguntas que eu fiz, você conseguiu abranger diversos outros assuntos que com certeza vão chegar nas pessoas de forma positiva. E eu agradeço demais. Esse foi o nosso segundo episódio voltado para o Outubro Rosa. Próxima semana tem mais uma grande profissional aqui com a gente.
Aqui na descrição eu vou deixar as redes sociais da Eduarda. Se você se interessou também pela questão da pós-graduação, quer saber mais, entre em contato com a gente. Ela vai te atender com muito carinho, te explicar as possibilidades que você tem para mudar de vida. E a farmácia segue aí, fazendo um trabalho de prevenção e autocuidado juntamente com você. Até o próximo. Se inscreva no canal, curte esse vídeo e compartilha muito.